é o segredo para vender crochê? Você sabe? Será que é a internet? Anunciar o máximo possível pela internet? Tem muita gente que vende e muito através aí do Instagram, do TikTok, da Shopee. Será que o segredo é expor em feiras? Tem muita gente que vende muito expondo em feiras. Será que é esse o segredo? Ou será que o segredo é fazer igual antigamente? É botar o crochêzinho embaixo do braço, igual quando a gente fazia com aqueles catálogos, e ir aí de comadre, divulgando o nosso trabalho e oferecendo. Qual será o segredo para a venda do crochê? Será que tem alguns momentos aí que a venda cai? Ou será que a gente que está meio incompetente em alguns momentos para vender? Sei lá, né, gente? Tô aqui, ó, do lado da minha pronta entrega e aí fiquei pensando a respeito disso. E aí eu quero partilhar com você que conclusão eu cheguei. E eu quero falar com você também de que maneira eu vendo o meu crochêzinho. E o que anda acontecendo por aqui, porque as vendas, ó, caíram. E eu vou dizer o que eu vou fazer para melhorar essa situação. Bora conferir? Eu sou Marcilene, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Confio Crochê. Até sentei, né, para esmiuçar um pouco mais esse assunto que eu acho que é muito importante. Afinal de contas, nós produzimos o crochê com um objetivo, que é fazer a nossa renda através do crochê. Então a venda se faz necessária. Tendo em vista que nós somos artesãos, né, que o nosso foco maior é na produção e muitas de nós não sabemos vender, mas precisamos, então é um assunto que tem que ser muito abordado, aí a gente tem que conversar e passar aí o máximo de dicas que pudermos a respeito, e é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Então eu estava aqui diante da minha pronta entrega, mas eu sempre tive pronta entrega, tá? E já digo de antemão que essa é uma maneira que aumentou e muito meu volume de vendas, o fato de ter pronta entrega. Aumentou demais, tá? Aumentou demais porque assim, se eu tô fazendo uma encomenda, a cliente chega, eu tenho uma pronta entrega. Se a cliente me liga, eu quero dar um presente, tem alguma coisinha, eu tenho uma pronta entrega. Eu tenho um material, olha, que fica aí, produzir encomenda, sobrou, tá ali. O que eu vou fazer? Vou fazer pronta entrega. Mas eu também abro material para produzir, porque, é claro, não sou boba nem nada. Nessa pronta entrega eu procuro ter o que eu tenho maior volume de vendas, né? Que é jogos de banheiro. Então eu abro material e produzo peça nova que eu vejo ali que eu acho que vai vender legal, né? Para poder divulgar. Mas a pronta entrega me proporcionou isso. Ela me proporcionou essa possibilidade de quando a cliente procura, eu tenho uma peça aqui. Ela me proporcionou a possibilidade de quando surge a possibilidade de expor em algum evento, em alguma feira, eu tenho material aqui. Então, isso é maravilhoso. A possibilidade de utilizar o meu material aberto e eu tenho para divulgação, né? Porque às vezes a gente divulga, dá para divulgar de encomenda, é claro, terminou, pode divulgar ali, né? Ou produzindo também, mas a pronta entrega, as pessoas têm muito essa questão da urgência, né, na compra. Então, você ter ali é muito legal, muito bacana também. Então, é algo que, para mim, foi maravilhoso, não fico sem. Porém, aconteceu o seguinte, que eu parei e fiquei olhando. Eu tenho a pronta entrega, eu faço questão de ter pronta entrega, mas não é para ela ficar parada, né, gente? É para girar, deveria se chamar giro de entrega, que a intenção é que gira. Então, eu produzo peças que as clientes mais gostam com a intenção de que elas cheguem, procuram e depois eu já faço outra para repor. Mas deu uma parada aí nas vendas e é por isso que eu fiquei analisando e pensando qual é o segredo da venda. Aí eu vou dizer qual é a maneira que eu fiz até agora e eu acho que talvez eu tenha que ter uma abordagem nova, talvez, vamos lá. Eu vou falar tudo aqui o que eu tenho feito, de que maneira eu tenho vendido e o que eu pensei aí que eu vou ter que fazer, né, para melhorar essa questão das vendas.
De 2 anos para cá, eu tenho tido encomenda direto mesmo, nossa, maravilhoso. Mas também caiu essa questão das encomendas. Então, caíram as encomendas e eu nunca me preocupei com isso, que quando eu não tenho encomenda, tô produzindo a pronta entrega, depois eu vou lá, divulgo, vendo e tá legal. Mas caíram os dois. E agora? Faço o quê? E agora tem que descobrir qual é o segredo da venda, né? Tem jeito não. E eu acho que essa situação não é só aqui, essa situação pode ser com você também, né? Às vezes é uma situação momentânea, né? Que nem aqui eu sempre venho vendendo. Nesse momento deu uma queda, mas tem que tomar providências, porque assim, faço crochê direto, tem que vender direto, né? Tem outro jeito não. Então, assim, esclarecido, né? Pronta entrega, que foi aqui o motivo para eu ficar analisando, e eu tenho peças aqui para vender e para divulgação. Então, muita gente diz aí que o segredo tá na internet, porque muita gente vende muito bem através da internet. Tem muita gente que vende muito bem no Instagram, vende aí muito mais pelo Instagram. Tem muita gente que vende muito pelo TikTok, eu não acompanho, né? Eu não tenho um aplicativo, mas eu ouço as pessoas falarem. E, bom, não deixa de ser pela internet, o WhatsApp, né? Mesmo sendo conhecido, mas tem muita gente que vende pelo WhatsApp. E aí eu fiz um desafio, né? Já tinha caído as minhas vendas e fiz um desafio de postagem de 21 dias para focar mais na internet. Não tem jeito, Caramelo vai participar porque ele faz questão. Né? Então, eu já gravei e parei várias vezes, gente, mas ele não vai parar não vai ter jeito. Então, eu fiz esse desafio dos 21 dias de postagem, porque assim, gente, eu posto sim, eu vendo sim pelo Instagram. Só que eu posto, aí como eu falei, eu venho numa frequência de encomenda. Eu tô com a encomenda, tô focada lá, paro, sumo. Aí eu volto, posto, paro, sumo. E agora que caiu, tem que parar com a palhaçada de sumir, né, gente? Tem que divulgar um pouco mais. Então eu fiz esse desafio para divulgação, foi legal, tive vendas legais, tá? Deu uma boa baixada aqui, aqui agora, ó, já produzi, tem peças novas lá, muitas peças novas, tá? Então deu uma boa venda, então assim, é uma maneira muito legal de vendas essa questão da divulgação através da internet, é muito legal, vende-se sim bastante, assim, tem sim que ter uma constância por lá, isso é bem legal. Então esse desafio me ajudou com relação a isso, né? Reafirmou essa questão da divulgação que faz com que aumente o volume de vendas. Então, através dessas divulgações, eu divulguei pelo Facebook, pelo Instagram e no WhatsApp. Aonde eu tive maior retorno, o WhatsApp. Mas o WhatsApp, o que é? O WhatsApp já é pessoa que você já tem mais contato mesmo, né? Que você vai ter ali no teu WhatsApp. Então esse foi o que teve maior retorno. Significa que não deve postar nos outros de maneira nenhuma, né, gente? Você posta em todo lugar aí, né? Porque é uma venda aqui, uma venda ali, outra venda lá, e quando vê, foi bem legal. Então, através disso, através do Facebook, eu não tive vendas, tá? Eu tive pelo WhatsApp, eu tive vendas e eu tive encomenda, porque assim, gente, veja bem, caiu as vendas, mas o que acontece nesse momento? As pessoas estão focando muito na questão de alimentação, que subiu bastante, né? Então, são questão de outras prioridades. Mas deixa de vender porque não é tão necessário o crochê? Não, não deixa não, né, gente? A exemplo disso é a roupa, né? A pessoa não tem só a roupa que necessita, ela tem um monte mais. Abre o guarda-roupa, tem um monte lá e não precisa de tudo aquilo, né? Se fosse só pelo que precisa, teria 3 mudas de roupa e pronto. E uniforme de trabalho. Então não é assim, as pessoas compram sim, não deixam de comprar, mas elas diminuem essa questão do volume de compras, elas se programam um pouco mais, porque assim, eu tive pessoas que mandaram, que quiseram peças, mas que falou assim que vai querer pro mês que vem. Então, estão se programando pela questão financeira, querem sim decorar a casa, querem ter, mas pro mês que vem, gente, e uma dessas pessoas é apenas um tapete, sendo que era coisa que eu vendia e já recebia na hora, né? Então ela vai deixar pro mês que vem, porque vai ter dinheiro para essa finalidade no mês que vem. Então mudou bastante coisa aí, daí a importância de divulgar ainda mais. No Instagram eu tenho mais venda para fora do que para a cidade. Eu tenho sim aqui, mas eu tenho mais venda para fora. Mas assim, muito importante. O segredo é esse, um deles, né? Questão da divulgação é muito importante. Eu vendo também
como eu tenho a pronta entrega, sempre que tem oportunidade, eu participo de exposições. Tem uma feira de artesanato que eu tinha parado, porque também as vendas não estavam legais por lá, mas eu retornei. E é uma vez por mês. Mas assim, fora essa feira, eu participo de tudo que tem, porque eu tenho material aqui para levar e eu levo o que eu tenho, tá? Não faço direcionado para eventos, mesmo porque os convites vêm em cima da hora, tá? Então eu tenho aqui, faço direcionado para as clientes, tá? Que eu sei que procuram e levo. Então essa é uma outra maneira. Tem muita gente que vende só através de feira e vende muito. Porém, né, gente, tudo tem que ser analisado, porque tem muito essa questão do momento. Esses dias mesmo eu tava vendo o vídeo da Rai, ela falando que tem que vender o máximo possível aí final de ano, porque no começo do ano vai ter ali o período de chuva e ela não vai ter como levar as peças. Então tem isso, né? Que aliás esse mês aconteceu comigo, eu fiz uma boa divulgação, foi bem legal. Através dessa divulgação chegou pedido, chegou venda, né? Chegou pedido de encomenda, mas é pouca coisa, tá? Mas chegou através da divulgação das peças que eu ia levar para a feira. Foi a primeira vez que eu fiz assim, tô bem divulgadora. E aí foi bem legal, porém, chegou no dia, não teve como ter a feira. A feira foi adiada e eu tinha até entrega na feira. A feira foi adiada por conta da chuva. Então, assim, não dá para ter apenas uma maneira de venda, né? Vi outras artesãs também falando dessa questão, que não estava conseguindo expor, e aí focou em divulgar em casa, né? Em casa divulga online lá, né? Isso dá com sol e com chuva. Mas é uma maneira que muita gente vende muito e que alguns momentos ficam mais complicados, mas que é muito válido também se você tiver essa possibilidade de expor o teu trabalho ou de repente numa uma conhecida, né, que você consiga colocar em algum lugar para expor. Mas eu levo para expor. E aí o mês passado eu tive uma feira, surgiu em cima da hora mesmo, eu acho que assim mandou na quarta ou quinta-feira, dizendo que tinha essa possibilidade de exposição, quem queria ir, e ia começar na segunda-feira e seria o dia todo. Na segunda era só a noite, das 7 às 10. Mas terça, quarta e quinta, das 7, a gente ficava até acho que às 6. E na sexta-feira, das 7 da manhã às 6 e depois das 7 da noite às 10. Então, assim, não tinha como produzir, já tinha que ter. E foi excelente. Excelente mesmo de vendas, e eu pude fazer isso porque tinha pronta entrega, então aproveitei a oportunidade de surgir. Então é uma maneira excelente essa questão de exposições, não necessariamente feiras, mas se você tem uma possibilidade de expor, a cliente ver, é bem legal essa questão das vendas também. Uma outra, que é uma maneira que eu faço também, tá? Uma outra maneira é a questão que eu já fiz, que são as sacolas, que é levar até o cliente. Eu não vou de porta em porta vender o meu crochê. Gostaria de ter essa ousadia, mas não tenho não, gente. Não vou mesmo. E olha que é uma cidade pequena, já conhece todo mundo, mas eu vou não. Mas as sacolas eu faço de que maneira? Eu vou aonde eu já trabalhei, né? Eu já trabalhei em escolas, então assim eu marco, levo meu crochêzinho lá para mostrar, ou às vezes em algum outro lugar que as pessoas falam, ah, se quiser trazer, aí eu boto dentro da sacola e levo. Eu não tenho carro, nem moto, nem nada, é tudo a pé, então eu falo sacola porque era uma sacola, agora eu já tenho um carrinho, um carrinho estilo carrinho de feira, fechadinho, que eu coloco as peças. Na sacola, cabia em média 300, 400 reais, no carrinho cabe uns 500 reais de peça, e tem lugares que eu vou e volto sem peça nenhuma. E mesmo assim eu não tenho feito isso ultimamente, gente, acredita nisso? Não tenho feito isso ultimamente. Mas é uma maneira que vende muito bem, e se você for um pouco mais ousada, né, de porta em porta, de repente uma cidade maior, né, vai ter mais gente para abordar. Bom, tem mais gente mais para abordar e tem menos gente que abre a porta também, né? Mas enfim, se você for mais assim atirada, né, digamos assim, essa é uma maneira que se vende legal, né? Você ir até o cliente, não ficar esperando o cliente chegar. Qual a minha maneira de venda? Então eu falei algumas maneiras que eu faço. Eu sempre esperei o cliente chegar, tá? Algumas vezes eu fui, mostrei, mas é que a pessoa diz, ah, traz, aí eu levo. Então eu sempre esperei. Então você diz, ah, você é boa de venda? Eu sempre vendi, mas eu não sou boa de venda. Porque eu não sou boa na abordagem e eu não sou boa no fechamento. Mas o que aconteceu até agora aqui pra mim? Até agora o cliente chegou até mim. Então eu não vendi produto que se vendeu, né?
Por quê? Porque eu sempre divulguei muito. Eu sempre falei aos 4 ventos que eu faço crochê. Então eu divulgo através do Face pessoal. Agora eu tenho uma fanpage também, mas do Face pessoal, do Instagram, do WhatsApp, das pessoas que eu converso. Eu falo para todo mundo, só a boca aberta. Eu falo para todo mundo que eu falo crochê, que eu faço crochê. E aí a hora que eu falo, eles falam assim: ah, você faz capa de botijão? Faço! Né? Ah, você vai dizer que eu faço. E aí eu acabo divulgando. Mas o que que eu falho e que eu vou melhorar nesse instante? Às vezes a cliente fala, e até nessa última exposição eu peguei vários números, e acredite, gente, eu não retornei. Eu não liguei. E é só ligar e mandar as peças. Algumas vão só ver, né? Mas isso faz parte. E é isso que eu vou fazer agora, tá? Mas bora lá, vou chegar lá. Então, eles sempre chegaram até mim. As clientes sempre, gente, isso é maravilhoso. Me ligavam e falavam: olha, quero pano de prato, você tem? Quero tantos. Eu tinha. Ah, eu vou para um aniversário, queria dar alguma coisa, um parzinho de tapete. Você tem? Tem. Mas o cliente sempre chegou até mim por conta da divulgação, por conta de eu sempre falar que eu tenho, divulgar nas redes sociais, só que caíram essas vendas. Só que agora eu acho que não basta só o cliente saber que eu faço. Agora eu acho que eu vou ter que ser um pouco mais vendedora, né, gente? Não tem jeito. E aí, o que que eu pensei? Eu tenho esses telefones dessas clientes, eu nunca abordei, gente. Realmente a abordagem não é comigo, mas tem que aprender, né? A água bate. Não, onde que a água bate, gente? Agora não lembro. Sei que a água bate no pescoço. Eu ia falar outra coisa. A água bate no pescoço, tem que aprender a nadar, não tem jeito não. E assim, tá fácil, né? Se a pessoa deu o número, é porque, né, tem algum interesse. Então, o que que eu vou fazer nesse momento, ó? Nesse momento, eu vou abordar, mas eu vou devagar, né? Vou ir alguns que já tem uma brecha ali, que são essas clientes que deram o telefone, algumas faz muito tempo, gente, e eu não mandei, então eu vou mandar ali a foto da peça, vou mandar cumprimentando primeiro, conversando, perguntando se tá tudo bem, mas vou mandar ali a foto das peças, porque assim, eu já coloquei no status do WhatsApp e pensei: ah, essas pessoas vão ver, né? Mas de repente elas não salvaram meu número, gente. Ou não vê status. Eu quase não vejo, tá? Status do WhatsApp. Agora que eu tenho procurado olhar mais, os stories do Instagram, não costumava ver não, viu? Agora que eu costumo ver mais, daí eu vejo que tem um risquinho em volta ali, ó, da bolinha, significa que a pessoa colocou alguma coisa, né? Tá aparecendo as fotos ali. E eu tenho aberto mais. Mas eu pensei assim: ah, a pessoa vai ver ali, aí ela chama. Mas não, não chama não. Porque às vezes ela não vê. Eu mesma nem sempre vejo. Então eu vou abordar essas pessoas, e eu tenho um lugar que eu trabalhei, tenho 2 lugares que eu trabalhei e que já me disseram para levar as peças, né? Mas são lugares assim que não pode ser muito aberta essa venda, você tem que ser meio discreto, senhora. Mas eu vou, gente, vou levar. Tá? Tô juntando aqui algumas peças que eu sei que tem procura e eu vou levar. Eu tenho várias clientes que ficaram aí para um outro momento que eu não pude atender quando eu tinha encomenda e que queriam peças diferenciadas. Tá na hora. Tá na hora de procurar essas clientes. E é isso que eu vou fazer. E fazendo um apanhado com relação a isso, qual é o segredo da venda do crochê? O segredo não é uma coisa só. O segredo não é um lugar só. O segredo, eu acredito, é você utilizar várias técnicas. Primeiro, que você vai ver a que é melhor para você. Segundo, que você tem que ter mais possibilidades, porque se você vende só em exposições, chega os meses de chuva, e aí? Ah, eu vendo só para fora e mando pela internet. Se tiver uma greve do correio, e aí? Não é para ser pessimista, não. É para mostrar aí questão da realidade, que você tem que ter outras maneiras aí, outras formas de abordar. Para mim, caíram as vendas de encomenda, caíram as vendas de pronta entrega. A questão da feira foi adiado, né? Tem outra data, vamos ver como vai ser. Mas pode ser que chova de novo, porque tá chovendo direto. E aí? E se eu dependesse disso, ia fazer o quê? Sabe? Então, eu acho que tá nisso, tá em você divulgar o que você faz, espalhar os 4 ventos, não só pela internet, mas pessoalmente também. Tá em você, se puder levar essas peças, levar também, ou exposição, se você puder expor, porque eu acho que o segredo da venda
não é vender em um lugar só. Se você conseguir, maravilhoso, mas de uma maneira geral, é a junção dessas vendas. Então, é a junção, é a venda que você fez lá na internet, com as vendas que você fez lá na exposição, com aquela cliente que te encomenda. E aí você, com aquelas divulgações que você fez na internet, acabou vendendo para fora. Então eu acho que está em você juntar tudo isso. Você junta a vendinha daqui, a vendinha dali, a vendinha de lá, a divulgação daqui, a divulgação de lá. E você faz aí uma bola um pouco maior, um volume maior de venda. Então eu acho que está por aí. E eu acho que está também em você estudar outras possibilidades, ver outras possibilidades e testar o que se encaixa para você. Não se encaixa para mim bater de porta em porta, não tem jeito, gente. Nesse momento dá não. Não dá não. Mas dá para mim levar em alguns lugares que falaram que gostaria. Isso dá para mim, né? Dá para mim levar em exposições que tem aqui. Isso tá legal, dá para mim também. Dá para mim colocar nos status aí do WhatsApp para pessoas que vejam. Eu fiz venda através de divulgação do status do WhatsApp, do Stories. Dá para você colocar em vários lugares, fazer várias divulgações, tentar outras abordagens, né? Eu tô procurando aí aparecer um pouco mais em algumas divulgações e, gente, aumenta muito. O povo gosta de ver a gente, hein? A gente fica meio assim, mas o povo gosta de ver. Aumenta muito essa questão do engajamento. Então, acho que é isso. Eu acho, conta pra mim aqui o que você acha. Qual é o teu segredo? Mas o meu é fazer com que o maior número de pessoas saibam que eu produzo crochê, quais peças eu produzo, para que no momento que elas quiserem tenha ali. E nesse momento, além disso, vai ser chegar até o cliente. Só esperar, nesse momento, não está funcionando. E eu queria partilhar com você, porque às vezes você está aí esperando também, e talvez tenha que fazer mais abordagem aí, ser um pouco mais direto. Bom, eu agradeço demais a você que assistiu até aqui, espero que de alguma maneira, algum ponto aqui tenha acendido uma luzinha aí na tua mente, te faça refletir de alguma maneira que você tenha que melhorar, algo que você tenha que acrescentar ou até tirar, né, das questões das abordagens. Tirar eu acho difícil, viu? Eu acho que quanto mais maneiras aí, possibilidades, melhor. Mas eu agradeço demais, um abraço e até o próximo vídeo.